E agora a gente já vai passar para o início da nossa brincadeira, que é o emprego das classes de palavras, que o cara pode chamar também de classes gramaticais. Mas antes de começar a brincadeira, olha só o que eu vou fazer aqui com vocês. Imagina eu chegando para você e dizendo que a gramática tem modalidades para nós estudarmos. Existem 5 modalidades que estudam 5 campos de conhecimento diferentes. E aí, a gente agora vai começar a entender que todo esse conteúdo aqui do edital, ou de qualquer outro edital, de qualquer outra banca, estará aqui dentro dessas 5 modalidades, dentro desses 5 campos de conhecimento. Então vamos lá, nós temos o campo do som, o campo da forma, o campo do estilo, o campo do significado, o campo do relacionamento. Aí quando eu falo em som na língua portuguesa, qual é a primeira coisinha que vem à tua mente? Não vai dizer música não, tá? Quando a gente pensa em som, vem na nossa mente a palavra fonema. Então vamos lá. Pensei em som, pensei em fonema. Quem é que estuda isso? Aí a gente tem, aqui a fonologia e a fonética. E vou ser bem sincero para vocês. Em concursos públicos, no final das contas, quem a gente acaba estudando é a fonologia. O que tem na fonologia é que nos importa para a prova de concurso público. Quem estuda a fonética? Quem é de língua portuguesa e vai fazer um concurso para a língua portuguesa. Vai fazer uma prova de mestrado, uma prova de especialização, uma prova para professor de língua portuguesa, para o estado, para o município, ou então para uma instituição federal. Aí o camarada tem que estudar fonética para saber como aquele som é formado, por quais órgãos aquele som passa, como é que funciona a questão da articulação, para saber se aquela letra tem um som bilabial, se tem um som língua dental, se é uma explosão sem interrupção, se é uma explosão com interrupção. Esse tipo de coisa é cobrado. Agora, em concurso público, não. Isso já foi cobrado em concursos militares. Hoje nem em concursos militares os camaradas cobram. Até porque é uma decoreba sem sentido, que só é interessante para quem é da área de língua portuguesa de fato. Mas a parte de fonologia é mega importante, pois nesse momento o camarada vai cobrar o conceito de fonema, que é a representação sonora de uma letra, e vai cobrar a questão da acentuação também. Então quando a gente pensa em fonologia, dentro da fonologia tem aquela noção de ortografia. E aí a gente tem que saber como é que se pronuncia as palavras. Então o próprio conceito ortográfico entra para você saber se é com 2 S's, se é com C cedilha, se é com C só, se é Z ou se é S. Isso tudo entra. E entra a questão da acentuação gráfica, para saber se tem que colocar acento ou não tem que colocar acento, para saber se é um acento agudo ou é um acento circunflexo. Mas na maioria das vezes, o que os caras fazem? Eles cobram identificação de letras e fonemas e a acentuação. Pronto. Agora, pensando em identificação de letras e fonemas, isso é muito difícil? Não, isso é muito fácil. Camarada vem aqui e coloca a palavra árvore. Aí ele vai cobrar o número de letras e fonemas respectivamente. E isso é muito fácil. Número de letras é só contar. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Agora, será que tem 6 fonemas? Não sei. Eu vou ter que pronunciar a palavra para escutar os sons. Então, ar, som do A, som do R. Vo, som do V, som do O. Re, som do R, som do E. Então tem 6 letras e tem 6 fonemas. Então já estamos entendendo que a letra é a representação gráfica. E a letra surgiu da necessidade de uma representação imagética daquilo que a gente falava. Então, a letra reproduz o fonema. Beleza. Agora vem aqui comigo.
Nas provas, quando o camarada cisma de colocar isso, principalmente nos concursos de segurança pública, ele coloca palavras com o mesmo número de letras e fonemas? Não, ele coloca palavras com expressões distintas. Então ele pega aqui e coloca a palavra carro. Será que eu tenho o mesmo número de letras e fonemas? Não, eu tenho 5 letras, beleza. Mas eu não tenho 5 sons, porque esses dois R's aqui, ó, tem um som de R forte. Eu não falo carorô, eu falo carro. Então eu tenho 5 letras, porém eu tenho 4 fonemas. E o nome deste procedimento aqui, ó, é dígrafo. O que é dígrafo? Di vem de 2, grafo vem de letra. Então é quando eu tenho 2 letras e um único som. Agora, e se eu colocar a palavra táxi? Eu tenho aqui quantas letras? 4. 4 letras. Mas será que eu tenho 4 fonemas? Não, pois o X aqui tem som de KS ou de CS, depende do gramático. E aí nesse momento, apesar de termos 4 letras, nós temos 5 fonemas. E isso aqui também tem nome. O nome desse negócio aqui é dífono. É quando eu tenho 2 sons e uma única letra. Então, ó, dígrafo, 2 letras, 1 som. Dífono, 1 letra, 2 sons. Isso é fácil ou é difícil? Isso é mega fácil. Mega fácil. Agora, quando o camarada arrebenta, ele arrebenta você num dígrafo que não seja tão conhecido. Porque conhecer RR, SS, CH, LH, isso aí todo mundo já conhece. Mas aí o camarada vem e coloca aqui, ó, anta. Aí ele pergunta o número de letras e fonemas. Aí o camarada vem aqui e coloca 4 letras, 4 fonemas. E aí? Tem 4 fonemas? Mas não tem mesmo. Se liga só. Quando eu pego o N e o M no final da sílaba, e a gente sabe que a sílaba só é constituída a partir de uma vogal, esse M e esse N, eles servem apenas para nasalizar a vogal da sílaba. Claro que se eu tivesse colocado o N no início da sílaba, pega, por exemplo, banana, banana, eu escuto o som do N. Então, em banana, eu tenho 6 letras e eu tenho 6 fonemas. Mas em anta, eu tenho 4 letras, só que esse N aqui, ó, ele serve apenas para nasalizar a vogal A. Então, eu tenho 4 letras e eu tenho 3 fonemas. A gente pode chamar esse dígrafo aqui ou de dígrafo nasal, porque é uma nasalização clara, ou de dígrafo vocálico. Por quê? Porque houve uma nasalização da vogal. Porque o que aparece aqui como fonema é apenas a vogal nasalizada. Isso aqui não é todo mundo que acerta. Agora você, se porventura se deparar com uma situação como essa, já vai tirar de letra e já viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Agora, quando a gente for falar realmente da acentuação, aí tem que ter um momento especial de acentuação, porque a nossa banca especificamente é extremamente traiçoeira. Agora, voltando aqui, continuando. Se ao pensar em som eu penso em fonema, ao pensar em forma, então eu vou pensar em morfema. Aí lembra que no iniciozinho aqui do nosso bate-papo, eu disse que a análise textual depende de uma análise gramatical? Pois bem, tudo começa nesse camarada aqui. O que é um morfema? É a menor unidade significativa de uma palavra. Então toda análise começa nele. Isso significa que uma palavra ela pode ser dividida em partes menores. E cada parte menor só é dividida porque tem uma significação. Só que nós conhecemos esses morfemas por outros nomes mais tradicionais, como radical, vogal temática, desinência, modo temporal, desinência número pessoal. É isso que a gente conhece e eu vou mostrar para vocês quando chegar o momento. Agora, continuando aqui, ó.
Quem é que estuda isso? Ó? Quem é que estuda o morfema? É a morfologia. Então vamos lá. A gente tem aqui a fonologia e agora a gente tem a morfologia. O que a morfologia estuda? O processo de estrutura e formação das palavras e principalmente as classes gramaticais. E eu ouso dizer que o reconhecimento da classe de palavra é a base para a língua portuguesa. Enquanto você não sabe identificar uma classe gramatical, dizer que é um adjetivo, que é um substantivo, que é um advérbio, você não sabe nada. Agora, a partir do momento em que você consegue identificar com calma e tranquilidade, ó, isso aqui é um adjetivo com certeza, isso aqui é um advérbio com certeza, isso aqui é um substantivo com certeza, aí a coisa fica muito mais simples e você consegue caminhar tranquilamente. Enquanto não conseguir, vai ser muito difícil. E é por isso que o primeiro panorama aqui do nosso curso é em relação às classes gramaticais. Agora, continuando. Na sequência, a gente tem um estilo e aqui a gente pensa na estilística, que é a modalidade mais complexa que existe na língua portuguesa. Ela é o elo entre a gramática e a literatura. Tudo que tem de paralelismo, tudo que tem de figuras, tudo está imbuído aqui. Mas a gente não estuda isso a fundo para concurso público, essa é a verdade. A verdade é que você talvez nunca tenha estudado isso a fundo. Quem estudou isso a fundo provavelmente fez uma excelente faculdade de letras para estudar o estilo do autor, para saber se aquele autor tem uma linha narrativa de determinada forma, se ele é um narrador paideumático, se ele é um narrador de viés universal, de viés regionalista, é bem mais complexo. Ou então um camarada que fez direito e foi estudar para magistratura e aí acabou estudando a oratória. Aí ele deve ter estudado a fundo a questão da estilística. Fora isso, a gente nunca estudou, mas tem coisas importantes aqui. Aí o que a gente faz? A gente joga para cá, ó, para o campo do significado. Esse sim tem muita relevância para a gente. Então, quando a gente pensa em significado, a gente pensa em ideia, a gente pensa em sentido, em conceito, em noção. E aí isso nos remete à palavra sema, que faz a gente pensar em semântica. E aí, por que eu utilizei a palavra sema especificamente? Porque sema, ao pé da letra, etimologicamente falando, é ideia. Pega a palavra semáforo, ela é perfeita para ilustrar isso. Semáforo, sinal de trânsito. Ó, sema é ideia, foro é levar ou apontar. E aí você pensa, como assim? Apontar uma ideia? Levar uma ideia? Mas ideia de quê? Ora, se está verde eu sigo, se está amarelo eu tenho atenção e se está vermelho eu paro. Então a palavra semáforo ao pé da letra significa apontar uma ideia, levar uma ideia. E a ideia fica imbuída ali nas cores. A gente sabe se tem que seguir, se tem que parar, ou então se tem que ir ali naquele momento prestar atenção. É perfeita. E isso aqui, de alguma forma, está ligado ao conceito de compreensão e interpretação. Vamos lá, ó. Isso aqui, ó, vou até apagar esse ladinho aqui, ó. Eu já mencionei que a morfologia é uma base. Isso aqui, ó, tá ligado à questão de compreensão e interpretação. Nós vamos ter uma aula específica para compreensão e interpretação, até para a gente analisar vários textos. Mas, de cara, você já tem que entender a dinâmica, entender que são elementos completamente distintos. Quando a gente fala de compreensão, é aquilo que está dentro do texto. E quando a gente fala de interpretação, é aquilo que vai além do texto. Isso influencia em quê? No comando, na ordem dada. É diferente. A questão de compreensão me joga para dentro do texto. Então o comando vai ser segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal. A questão de interpretação, ela me joga para além do texto. Então o comando muda. Não é mais segundo o texto, agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que e por aí vai. E normalmente o candidato ele tem uma dificuldade tremenda com o texto. Assim, quem está iniciando e cá entre nós. Às vezes o camarada que está iniciando e tem dificuldade com a língua portuguesa, treinando, ele até vai bem com a parte de gramática,
mas a parte de interpretação parece assim algo de outro mundo. Existem técnicas para melhorar a nossa performance? Claro que existe. E eu hoje vou mencionar uma muito simples. Claro que na aula de compreensão e interpretação eu vou mencionar outras. Eu vou te dar de fato o caminho das pedras. Mas hoje eu já te dou uma, até porque ela não vai servir só para a língua portuguesa, não vai servir só para interpretar o texto, vai servir para você interpretar um enunciado das questões em língua portuguesa, mas também nas outras disciplinas, como direito, informática, raciocínio lógico e por aí vai. Uma deficiência que a gente tem é a forma da leitura. Então a gente pega um texto lá na prova com 30 linhas e faz uma leitura mental. E a leitura mental ela é extremamente dispersiva. Eu não sei se vocês já fizeram prova, quem já fez prova, você pega ali um texto de 30 linhas e lá pela linha 7 você já começa a dispersar, a pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, no periquito, no namorado, na namorada. Quem tem amante, pensar na amante é uma loucura. Mas na marra você vai até o final do texto, mas fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central, a tal ponto que você não sabe se é sobre política, religião, economia, segurança pública, e aí você não sabe. E aí você tem duas opções. Ou você parte para a prova sem ter entendido o texto. Eu particularmente acho até a melhor opção, porque você vai fazer primeiras de gramática e aí se sobrar tempo você volta para entender o texto com mais calma e tranquilidade, ou você faz uma segunda leitura imediata. Se funcionar, maravilha. O problema é quando ela não funciona. Porque imagina, você lê o texto nas duas vezes e não entendeu nas duas vezes. Não há cristão no mundo que mantenha a calma. Neste momento, você vai se desesperar. Vai se desesperar. E eu ouso dizer que você perdeu a prova. Porque confiança é tudo. Se você está confiante, você vai mandar bem. Se você não está confiante, você vai abaixar a cabeça, enfiar o rabinho entre as pernas e vai deixar a prova te engolir e vai se arrebentar. E existe uma técnica muito simples para evitar esse problema. Basta fazer uma leitura em voz alta. Texto nunca foi feito para ser lido mentalmente, ele sempre foi feito para ser lido em voz alta. Eu não sei se vocês sabem, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta, pois na hora do canto tem pausas e entonações. A nossa leitura é similar. Quando eu leio mentalmente, eu não coloco vírgula e ponto. Por isso a leitura mental ela é gaguejada. Ela é dispersiva, eu não consigo depreender tudo que tem ali, eu perco o foco. E aí por isso a gente tem tanta dificuldade. Quando eu faço a leitura em voz alta, e calma, que não precisa ser com esse tom de voz, né? A galera pensa assim, tu tá maluco, Sidney? Pô, esse professor aí é doidão. Pô, falando que eu tenho que ler em voz alta, vamos me expulsar da sala. Não é para ler com esse tom de voz, é para ler balbuciando, para que você apenas escute o tom da sua voz. Essa dinâmica faz você ler mais devagar. Só de ler mais devagar, você já presta mais atenção. Segundo, você vai prestar atenção nas pausas e nas entonações do texto. Tem palavras que são para serem ditas mais fortemente. Isso é inegável. E aquilo ali vai contribuir para alguma coisa. Então, nesse momento, você acaba compreendendo e interpretando melhor o texto. E aí, depois você pode partir para a questão. Detalhe, se a questão é de compreensão e te joga para dentro do texto, segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, ela está te facilitando, ela está te direcionando. Então, por exemplo, mandou você olhar um termo que está lá na linha 5. O que você vai fazer? Você vai até a linha 5 e vai destacar o termo que está ali. Se eu não destacar, eu até posso encontrar a resposta, mas eu vou ter um pouco mais de dificuldade, porque eu vou ficar meio perdido. Então a tua prova de língua portuguesa ela tem que ser rabiscada, porque a resposta dessa questão com certeza está aqui no entorno da linha 5. E se a questão me mandar para a linha 13? Eu vou até a linha 13 e vou destacar mais uma vez o termo que está ali. E aí dessa forma, mais uma vez eu estou mostrando que a resposta está ali naquele entorno. E o que eu quero dizer com isso? Que para resolver uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção. Você vai achar a resposta, afinal de contas ela está dentro do texto. Agora, se a questão for de interpretação, aí muda tudo, né? É além do texto. Então, infere-se que, deduz-se que, conclui-se que e por aí vai. E eu vou dizer um negócio para vocês. Se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa.
E, infelizmente, não é no cursinho que você vai aprender isso. É, na verdade, aí, óbvio que vai contribuir, mas é a bagagem de uma vida inteira. Então tem que ter lido bons livros, tem que ter escutado boa música. Idade conta, uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Aí você vai falar, pô, então eu tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde escuto Anitta. Mas, para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim tem o texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. Agora, eu paro por aqui. Em relação a isso, você já sabe que tem que ler em voz alta. Faça esse treinamento em casa, não só com língua portuguesa, mas também nas outras disciplinas. E não só com o texto, mas com o enunciado das questões em si. E aí, nesse momento, você vai ver a evolução que você vai adquirir. Quando chegar o momento certo, a gente vai aprofundar esses conceitos aqui, tá? E agora, para finalizar, a gente pensa no relacionamento, e isso aqui me remete à função sintática. E quem é que estuda isso aqui? É a sintaxe. E eu vou colocar aqui, ó, 2 S's, porque esse X aqui tem som de 2 S's. É sintaxe, não é sintaxe não, como muitos falam. E como é que eu sei isso? Além de ser professor de língua portuguesa. Eu sei isso porque esse termo, ele foi cunhado, ele foi retirado da esfera militar. Era reunião de grupamento, para saber quem ia cuidar do material bélico, da arrumação, da limpeza, da cozinha e por aí vai. E aí pensa comigo, o que é uma reunião? É um intervalo de tempo para as pessoas se relacionarem. Então nada mais justo que chamar de sintaxe a modalidade que estuda o campo do relacionamento. Por quê? Porque nossa análise nunca foi sintática, ela sempre foi morfossintática. Eu preciso ver a qual classe gramatical o elemento está ligado para aí sim classificá-lo sintaticamente. E aí nesse momento eu digo a vocês, dessas 5 modalidades, 3 são extremamente importantes para nós. A morfologia, que é a base de tudo, a gente já viu. Se eu não souber identificar uma classe gramatical, eu não sei nada. A semântica, porque obviamente ela está atrelada a esse processo de análise textual. Se eu tiver dificuldade com análise textual, eu vou ter dificuldade inclusive na redação. Porque como é que eu vou interpretar o que o avaliador está me pedindo para jogar ali para um texto que seja claro, objetivo, para que o outro, no caso o avaliador, que vai ser o teu interlocutor, possa entender. Então isso daqui vai simplesmente contribuir para a interpretação e para a redação, porque interpretação e redação são a mesma coisa, ao contrário. Agora, aqui a gente também vai dominar, ó, a sintaxe, que é a matéria que mais arrebenta os candidatos na prova de língua portuguesa. E essas 3 modalidades sempre caminham juntas e é muito fácil derrubar um candidato com uma questão mega simples. Imagina só fazendo isso daqui, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Pedro consertou uma bicicleta velha. Aí o camarada vem aqui, destaca a palavra Pedro e afirma para você que morfologicamente o termo Pedro é classificado como sujeito. E aí você pensa, ora, faz sentido. O Pedro, ele consertou a bicicleta. Foi ele que praticou a ação de consertar essa bicicleta velha. Ah, então se ele praticou aquela ação, o Pedro é de fato sujeito. Mas espera aí, no enunciado da questão, ele falava de função sintática? Não, ele falava de função morfológica. Sintaticamente, beleza, Pedro é um sujeito, mas morfologicamente, Pedro é um substantivo. Então a gente tem que ficar muito ligado para ver se o camarada vai utilizar função morfológica, semântica ou sintática. Então aqui, quando o camarada pensa em função, meus amores, ó, função ou valor, na maioria das vezes vem o termo função, mas pode ser que venha valor também. Aí ele coloca aqui, ó, 3 situações.
função morfológica, função semântica e função sintática. Quando ele cobra a função morfológica, o que ele quer saber, na verdade? Ele quer saber as classes gramaticais ou classes de palavras. Ele quer saber se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um numeral, se é um pronome, se é um verbo e por aí vai. Quando ele pede a função semântica, aí não adianta, ele quer saber o sentido. E aí tem como a gente definir isso agora? Não, porque cada texto é um texto. Se eu colocar um texto com 5 palavras e simplesmente do nada eu tirar uma palavra e colocar outra, como se fosse uma questão de reescritura, eu já tenho um novo texto. Isso surge muito daquelas perguntas em aula. Mas aí o professor explica uma situação, explica uma frase, aí você fala assim, mas professor, e se fosse assim? Ora, o se fosse assim já é uma outra análise. Vamos lá, vamos reescrever agora, vamos colocar esta outra frase para ver como seria. Porque não necessariamente a mudança de apenas um termo vai modificar pouca coisa. Às vezes um único termo mudado, uma palavra mudada, uma vírgula mudada, um acento mudado é o suficiente para alterar completamente o sentido. Mas completamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí só lendo para ver. E aí, ó, eu não posso ser preguiçoso. Às vezes o camarada, ele recorta um fragmento do texto e você acha que dá para resolver a questão. Aí você, na verdade, tem que entender que a gramática da prova ela é atrelada ao texto. E obviamente que o sentido depende do quê? Do texto. É por isso que eu sou contra aquela situação que a galera fala assim, ó, vai fazer a prova sem ter lido o texto. As de gramática, pelo menos, você nem perde tempo. Não perde tempo é uma ova. Aí o camarada bota, sei lá, o verbo comer. Comer. Comer, você pensa logo em verbo transitivo direto. Quem come, come alguma coisa. Beleza, se eu colocar João comeu um doce, é um verbo transitivo direto. Aí ele coloca assim, qual é a classificação do verbo comer? Aí você, verbo transitivo direto. Aí ele afirma, ó, verbo comer no terceiro parágrafo, utilizado no terceiro parágrafo é verbo transitivo direto. Aí você, haha, que fácil, viu? Nem preciso do texto. Mas lá no terceiro parágrafo ele colocou, João comeu na cozinha. E aí, nesse momento ele não utilizou o verbo comer como verbo transitivo direto, ele utilizou como verbo intransitivo. Então, gente, tem que voltar ao texto. Eu gosto particularmente de fazer logo uma primeira leitura en passant para saber do que se trata o texto, e aí depois, se me pedirem para voltar, se a questão pedir para voltar ao texto, eu volto quantas vezes for possível. Porque essa lenga-lenga de falar, mas eu só tenho 1 minuto para fazer cada questão, não vai dar tempo de terminar a prova. Pô, se você é concurseiro mesmo e se prepara já há algum tempo, você sabe que muitas vezes você termina a prova e fica lá igual um 2 de paus esperando para poder liberarem para você sair com o caderno de provas. Então o negócio é você se condicionar para saber a tua dinâmica, é fazer simulados. Eu tô vendo que eu tô fazendo simulado aqui em torno de 2 horas e meia, em torno de 3 horas, então tá de boa. E aí, gente, pensa, eu vou evitar voltar ao texto para não perder tempo e errar a questão? É muito melhor você voltar 10, 15, 50 vezes ao texto e acertar tudo. Então, não fica com essa lenga-lenga não. E aí, continuando aqui, ó, quando a gente pensa em função sintática, nós queremos saber, na verdade, sobre os termos da oração. Aí o camarada quer saber se é sujeito, predicado, objeto direto, adjunto adverbial. Aí tem aluno que se desespera. Tem aluno não, que leva de boa, mas tem aluno que se desespera. Caraca, é muita coisa. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo corresponde a 100% da análise que você possa fazer. Que o avaliador possa cobrar. Mas se você percorre isso aqui, se você consegue identificar com tranquilidade a classe gramatical, você simplesmente percorreu 70% do trajeto. E o que eu quero dizer com isso mais uma vez, que identificar uma classe gramatical com exatidão, quando você olha e fala assim, ó, eu sei que muita gente confunde advérbio com adjetivo, mas eu não confundo. Eu sei exatamente quando é um advérbio, eu sei exatamente quando é um adjetivo. Todo o resto aqui fica fácil. Agora, se você olha para um camarada que notoriamente é um adjetivo, e você pensa, caraca, será que é um numeral? Aí, irmão, a coisa tá ruim. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ter humildade de, por conta própria, dar uma papeirada um pouquinho maior, né?
pouquinho mais ali, estudar, pô, eu ainda estou capengando. Mas como é que eu posso fazer tudo isso? Muitos alunos me perguntam, pô, Sidney, como é que eu vou estudar a língua portuguesa? Vamos lá, eu já coloquei aqui numa sequência que vai facilitar a tua compreensão, mas a dinâmica é, estudei o conteúdo, ao final daquele conteúdo estudado, eu faço o meu próprio resumo e, de preferência, algumas questões de fixação que você consegue baixar na internet tranquilamente. Fiz isso tudo? Pô, beleza, já posso passar para o próximo estágio. Mas, Sidney, eu não compreendi 100% do assunto. Como é que eu vou passar por outro? Não tem problema, não fica preso ali. Ah, eu ainda não entendi regência, vou ter que ficar aqui 5 meses estudando regência para poder ir para a crase. Não. Você estudou, fez o seu resumo, os seus próprios mapas mentais, porque tem muita gente que fala assim, ah, eu vou comprar um curso de mapas mentais. Caramba, foi você que produziu o mapa mental? Foi o outro que produziu? Isso é para você não, cara. Uma coisa é você ver aqui, ó, acompanhar, aí você, ó, o professor está formulando aqui um mapa mental, você está vendo o cara construindo. Agora, um material de mapas mentais que você não viu a pessoa produzindo, caramba, isso não serve não. Serve o teu mapa mental, o que você produziu ali. Aí depois você vai para o próximo tópico tranquilamente. Até porque na língua portuguesa, isso deve ocorrer também em outras disciplinas, mas isso ocorre mais na língua portuguesa. Às vezes você não entende bem um conteúdo aqui no início da matéria e lá adiante, lá quando você já tiver percorrido 80% da matéria, você vai ter que se deparar com esse assunto de novo, porque ele vai servir de base para outro. E aí você vai falar, agora eu entendi melhor. Isso acontece direto. Então, vá, siga adiante. Aí terminei todo o conteúdo. O que eu faço? Estou apto? Não. Você volta, eu sei que é chato, mas você vai ver tudo de novo, quantas vezes for possível. Não tem segredo o concurso público. O segredo é ser chato, é ser persistente, é ver várias vezes o mesmo conteúdo. Agora, é claro, algumas dinâmicas são essenciais. Você tem que conversar com a tua família. Se você é homem e é casado, converse com a sua esposa. Se você é mulher e é casada, converse com seu esposo. Ah, ainda moro com os meus pais. Converse com seus pais. Diga, não diga para todo mundo não, mas para quem mora contigo, é fundamental você falar que vai estudar para o concurso e mostrar que aquilo ali é importante para você. Porque aí nesse momento, a pessoa vai entender que você precisa de um horário para o estudo. Porque cá entre nós, se você não conversar com ele, e mostrar que aquilo é importante, você vai começar a estudar e daqui a 10 minutos, fulano, tem como tu levar o lixo? Fulano, tem como tu lavar aqui a louça? Não vai te dar paz. Então converse para mostrar que aquele momento teu ali é sagrado, que aquilo ali pode modificar a tua vida e a vida de quem está contigo. Vai modificar a vida da tua família, é extremamente importante. Então converse. Arrume agora um ambiente adequado, iluminado, nada de estudar deitado. Aí eu vou estudar deitado. Isso não funciona não, tá maluco? Tem que estudar sentadinho, numa cadeira confortável, num ambiente iluminado, tudo bonitinho. E de preferência num horário fixo. Não é assim, segunda-feira eu vou estudar de manhã, terça-feira eu vou estudar à tarde, quarta-feira eu vou estudar à noite, não. Não é assim, isso não funciona. Lembra a época da escola, ó. A gente tinha um horário fixo, não é à toa. O nosso corpo, a nossa mente, ela se organiza aquele tipo de situação. A gente vai criando uma memória para aquilo dali. Então eu tenho que estar sempre no mesmo horário. Eu digo para os meus alunos assim, ó, estude de segunda a sexta teoria, sábado faça simulados e domingo curta a família. Porque se você estudar de domingo a domingo sem uma pausa para poder, sabe, desestressar, você vai pirar, você vai começar a se cobrar demais e isso não é bom. Isso não é bom. Então curta a sua família, curta, domingo não estude. Curta a sua família, vá para a igreja, vá curtir um cinema, vá jogar um futebol, sei lá, vai dar uma namorada. Mas nos outros dias, ó, firme e forte. Ah, Sidney, eu não tenho 8 horas por dia para estudar. Não tem problema. Tenho só 1 hora? 1 hora que você estuda. Tenho 2 horas? 2 horas que você estuda. O importante não é uma carga horária absurda, é a constância. Às vezes o camarada inventa de numa terça-feira estudar 9 horas líquidas, na quarta-feira ele está arrebentado, ele não consegue, aí ele fica 3 dias sem estudar, adiantou de quê? De nada. Então o ideal é você estudar todo dia e com o tempo que for possível, e estudar de forma
com qualidade. Não adianta você ficar ali com o celular na mão, com o radinho ligado. Eu estudo bem assim. Aí você estuda 5 minutos, pega o telefone para dar uma olhada no WhatsApp. Eu vou olhar aqui o que está acontecendo no Instagram. Fulana fez uma lipo, tá dizendo que emagreceu fazendo dieta. Tá de sacanagem. Não pode fazer isso, pelo amor de Deus. É para estudar, pronto e acabou. É como se fosse o teu trabalho. Não é para ficar mexendo ali no WhatsApp. E vai. Então, galera, a gente já bateu um papo importante aqui. No próximo bloco, a gente já vai cair para dentro com a matéria em si. Porque isso aqui, esse panorama, que na minha opinião é extremamente importante, foi um bate-papo e um direcionamento para tudo que você vai ver aqui nesse curso voltado para o Sebrasp. A aula em si mesmo ainda nem começou. Então, daqui a pouco, a gente se vê para arrebentar, tá?